Convidamos a todos que puderem se ajoelhar para falarmos com Deus. Pai nosso que está nos céus, aqui estão teus filhos, Senhor. Viemos aqui para te adorar, te louvar e te buscar em espírito e verdade. Por favor, venha estar presente em cada coração aqui. Abençoa os louvores aqui, a mensagem que vai ser pregada pelo pastor Darley, que ela possa vir de encontro às nossas necessidades, Senhor. E que possamos sair daqui certo que o Senhor esteve presente aqui. Perdoa os nossos pecados, abençoe as pessoas que estão nos assistindo, que também possam sentir a Tua presença, Deus. Ajuda-nos, transforma a nossa vida em nosso ser. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. No seu agir, tudo se fez. No seu falar, a terra formou. Se é assim, por que temer? Se Ele é Deus, tudo pode fazer. Descansa, descansa, confia no Senhor e espera o seu favor. Descansa, descansa, confia no Senhor e espera o seu favor. Quem criou o mar, quem criou o céu, criou você, Ele te escolheu. Confia nele e o mais Ele fará, pois Ele é Deus e tudo pode mudar. Seu favor, descansa, descansa, confia no Senhor e espera o seu favor. Nenhum mal poderá te afastar do Senhor, nenhum mal, nem as trevas poderão te atingir. Nenhum mal poderá te afastar do Senhor. Nenhum mal, nem as trevas poderão te atingir. Descansa, descansa, confia no Senhor e espera o seu favor. Descansa, descansa, confia no Senhor e espera o seu favor. Descansa, descansa, confia no Senhor e espera o
Bom dia. Boa noite. Só para ver se estava todo mundo certo. Puder deixar um pouquinho mais grave o meu microfone, para não ficar com a voz assim tão de taquara rachada. Vamos lá de novo. Finge que não aconteceu. Tá bom? Boa noite. Como que vocês estão? Agora ficou bom, ó. Agora, também eu peguei o microfone da Maiara. Aí me quebra, né? Aí não tem como, né? Mas que bom, agora eu estou com a voz assim. Não preciso me esgoelar tanto. Amigos, que bom que você está aqui, que bom que você escolheu estar aqui na igreja conosco, nessa quarta-feira tão gélida, né? E lembra que eu falei na última vez? Quanto mais frio, mais animado eu fico. Então, assim, eu fico impossível. Hoje eu estava dirigindo assim, falei, Senhor, podia baixar mais uns 3 graus. Então, ficaria maravilhoso, uns 4. Nossa, você acordar assim, Pedrinho, com 8 graus. Tem coisa melhor, tem coisa melhor. Eu fiz um desafio na nossa série, lembra? A nossa série é sobre os heróis da Bíblia. E eu fiz um desafio na última quarta-feira. Quem lembra? Você lembra? Qual que é o desafio, irmão? Ele lembra que eu fiz, mas o desafio era quem acertava o significado do nome de Débora. Bíblico. Você não acertou, irmão? Como que é o nome? Qual que é? Abelha! Vem aí, acertou, irmão. Um presente para você. O nome e o significado de Débora é abelha. Parabéns, parabéns. Aí, ó, um presente para você, que Deus te abençoe. Fica esperto no sermão, fica ligado, fica conectado comigo, que você pode ser o próximo aí a receber uma bênção. Amém? Vamos lá. Esse sermão é um sermão muito especial para mim, muito especial. Porque esse sermão, ele foi feito em conjunto. Essa série eu já tinha elaborado ela, antes mesmo de começar de saber que eu viria para cá, os títulos, e nessa data especial, nesse momento especial desse sermão, eu preciso prestar aqui minha homenagem, sei que ele vai assistir, aqui ó, para essa câmera, igual faz o Luiz Gonçalves, né? Essa câmera aqui. Eduardo, muito obrigado. Meu grande amigo e companheiro de teológico, pastor Eduardo Oliveira, conhecido também como Dudu Adventista. Não o Dudu Batista, é o Dudu Adventista. Manauara. Além de pastor, ele publicou algumas coisas, e entre ele publicou esse artigo. E junto com meus estudos e desse artigo em especial, que o meu amigo publicou, veio esse sermão. Então, se você tiver com curiosidade, quiser saber ainda mais, eu posso te enviar em especial o artigo dele aí, você vai poder ter mais ferramentas para o aprimoramento do estudo da Bíblia. Amém? Deixando aqui o meu agradecimento a ele, a sua esposa também, que estão lá no Mato Grosso do Sul trabalhando, e nós prosseguimos. Vamos lá, o tema de hoje estava atrás lá, né? Na outra, que é a pequena serva desconhecida. Quem adivinha qual é a história? Naamã, a narrativa da história de Naamã. Lembra? A nossa série, para você que está vindo pela primeira vez, para você que talvez está assistindo pela primeira vez no YouTube, a nossa série trata sobre heróis improváveis. E hoje, nós começamos com essa pergunta. Abra sua Bíblia, por mais que o texto já esteja projetado, mas olha só o que diz 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 3. Diz assim: Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele curaria da sua lepra. Que bacana, hein? Que legal, né? Mas quem é esse profeta? A gente já sabe. Mas lembra que a gente tem um combinado aqui.
Nos estudos da narrativa, você lê essa história como se fosse a primeira vez. Você lê prestando atenção nas repetições. Nos estudos da narrativa, os nomes têm significado. Você estudar e compreender o nome das coisas, dos lugares, das pessoas, dos objetos, é demasiadamente importante, assim como a repetição. Se o texto fala, e ele viu, e ele olhou, e ele viu de novo, tem alguma coisa. Se aparece, estava no caminho, percorrendo o caminho, e no caminho, próximo do caminho, tem um significado. E aqui, a pergunta é, quem é o profeta? Ela fala, quem dera se o meu Senhor, nós sabemos o contexto, a gente já vai ler já um pouco do contexto, mas nós sabemos que essa menina, ela é cativa, ela é uma serva / escrava, né? Uma menina, e ela está ali, ela fala, quem dera se o meu Senhor estivesse diante do profeta. Aqui tem 3 personagens principais, que você tem que se atentar. Primeiro, quem é o profeta? Segundo, quem é esse Senhor? Quem é essa pessoa? Esse leproso que aparece na Bíblia? Presta atenção. Na Bíblia, no Antigo Testamento, aparecem somente 2 pessoas com lepra. Esse é um deles. O outro, quem é? Miriam. É somente esses 2. Naamã e Miriam. E a serva que não tem nome, por isso que ela é desconhecida. Qual é o nome da serva? Como é o nome dessa menina? Hein, Solange? Não tem, é cativa. Então vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Olha só que interessante. Quem é o profeta? Se você abrir em Reis, capítulo 1, no Reis 1, 19 e 16, é o Senhor falando com Elias. Então não é Elias. Esse profeta, do capítulo 5, ele é Eliseu. Olha só. Ageu, filho de Nissim, um nome muito bom para você dar também para o teu filho, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abimeleá, ungirá para ser profeta em teu lugar. Toda vez que aparece a palavra em amarelo, você sabe que essa palavra, eu estou destacando para que vocês prestem atenção. Qual é a palavra aqui? Ungirá. Amigos, isso aqui foge do padrão. Qual é o padrão? Deus chama o profeta e o profeta aceita. Não é assim? E quem enviarei? O que o profeta responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto, ele é profeta. Vai, pega um tição de brasa, coloca na boca e fala. Ele não chama Jonas. Fala, Jonas, vai, e Jonas vai, né? Vai, né? Depois de muita luta ele vai. Então aqui foge do padrão. Aqui, um profeta, ele é ungido para a obra. E esse detalhe é o seguinte, a palavra aqui, essa aqui, ó. Eu sempre vou colocar o original. Vai lá, Celina, você consegue. Vou te ajudar. Machá. Machá. Sabe de onde vem a palavra Messias? Machá. Olha só. Olha que o texto está dizendo. Ungir, administrar óleo e unguento, frequentemente em uma cerimônia religiosa de bênção, dedicação e consagração. Está relacionada à cristologia. Então, quando a gente volta, olha o que o texto está dizendo. Opa, voltei demais. Ele será ungido. O texto está mostrando sobre tipologia só. Eliseu não é um profeta comum. Eliseu não era profeta como os outros profetas. Esse profeta, em especial, ele é um tipo de Cristo. Que bacana, né? Ele tem a tipologia. Assim como o cordeiro era o tipo de Cristo, assim como
Isaac, quando é levado sobre a montanha, ele também é um tipo de Cristo. Nós encontramos uma tipologia, e esse aqui, por isso, se você quer saber mais, me procura que eu te mando o artigo para você ler, de todas as semelhanças que nós encontramos. E você vai ver mais. Primeira personagem que nós estamos descobrindo, nós estamos destrinchando é quem? O profeta. Então, olha, ungir é o que vem a palavra ungido. Olha só, a palavra Machá foi associada ao libertador prometido que viria. Apesar das ordens dadas para ungir Eliseu, essa unção não aparece. A unção de Eliseu não aparece, é dado, mas em um momento você vai ler no texto, Elias colocando óleo sobre a cabeça. Então, quando é, Jefferson, que essa unção aparece? Está aqui, ó, 1 Reis 19:19. Acontece aqui, ó. Legal, né? Esse momento é o momento da unção, quando Elias vem e coloca a capa sobre ele. Bacana demais, né? Depois, o que ele pede? A porção dobrada. A porção dobrada não é a porção dobrada do Espírito, é uma expressão utilizada para ser o descendente, para ser o substituto. E ele recebe o manto. O manto tem a ver com a unção. É nesse momento que ele é ungido profeta. E só começa a atuar como profeta depois que Elias vai para o céu. Bacana demais, né? Olha só, agora vamos um pouco para os nomes. Lembra que eu falei? Os nomes têm significado. E aqui a gente vai ficar chocado. Quem foi Josué? Um grande líder e libertador. Conquistou a terra prometida. Olha só, Josué, em hebraico se lê isso aqui, ó. Yeshua. Olha só, é assim que se pronuncia o nome. Qual é a junção? É o tetagrama. Esse aqui é o tetagrama divino. Aquilo que é tão importante para os hebreus, que eles não ousam falar. Eles trocam por Adonai. Em algumas Bíblias você encontra aí Javé. Se perdeu as consoantes. Então, juntando essa letra com essa palavra aqui, Yassa, significa salvar, libertar, tem o significado do nome de Josué. Josué significa o Senhor salva. Parecido com Jesus? Quem acha? Levanta a mão aí. Quem está comigo aí? Quem entendeu? É assim que se escreve Josué. Mas Josué não é com J. É que essa letra, olha aqui, Gabriel, para você não ficar com dúvida. Essa letra não é um Y, é um iota. O iota se transforma em J no nosso idioma. Em alguns momentos se comporta como I, em alguns momentos se comporta como J. E Jesus, em grego, se escreve dessa forma aí, Iesos. E é o mesmo entendimento. O I, olha, esse I, né, se comporta um pouco como I e às vezes como J. A transliteração da palavra em grego é essa aqui, ó. Yeshua. Muito parecido, não é? Então, Jesus é a forma grega de Josué. Que bacana demais, né? Mas de quem a gente está falando? O Alan está olhando com uma dor de cabeça, né? Mas é isso. Estudar o original e os idiomas é isso. Quando a gente vai para Eliseu, Elisha, não é Eliseu, é Elisha. É El, lembra? El, igual Elimeleque, lembra que a gente estudou? Elimeleque, que significa ela é a preposição para Deus, é Deus, mas a mesma raiz da palavra, mas que vai dar Deus é a salvação, ou meu Deus salva.
Então os nomes são muito parecidos e muitos conectados. Bacana demais. Isso aqui é só para trazer uma curiosidade para vocês. Quer saber mais? Me procura depois. Olha só. Eliseu foi o profeta que sucedeu a Elias no trabalho de restauração à adoração em Israel, em lugar de Baal, principalmente sobre o rei que acontece essa história, lembra? A mesma guerra que Elias tem, Eliseu vai ter contra os profetas de Baal. Mas sua história é lembrada no Novo Testamento também. Quando é que Eliseu aparece no Novo Testamento? Olha só. Por um episódio, a purificação de Naamã, o leproso, vai aparecer em Lucas capítulo 4, 27. Esta é a única referência direta. Então lá aparece esse momento. E também ocorre quando Jesus fez a leitura. Lembra quando Jesus faz a leitura? Quando Jesus lê o texto e fala, não é este o filho de carpinteiro? Lembra desse momento em Nazaré? Esse momento também Eliseu é citado indiretamente. Porque ele fala que o Messias viria e curaria os leprosos. Ele está lendo o texto de Isaías. Quando João pergunta para Jesus, se manda, os discípulos dele, fala, olha, João está preso, João Batista, ele pergunta assim para Jesus, pergunta lá se Jesus é o libertador ou devemos esperar outra pessoa. Lembra, João Batista está ali, está prestes a ter a cabeça decapitada, e é nesse momento que Jesus responde isso aqui, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, o cego vem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres estão sendo, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. A resposta de Cristo ao discípulo de João é uma referência a Isaías, só que lá em Isaías não tem a cura do leproso. Então a cura de um leproso, Jesus dá como um sinal messiânico. Só que no texto, lá em Isaías, não tem a cura aos leprosos. Então, curar um leproso é algo completamente divino. Poder curar um leproso, realizar a cura, é algo completamente atribuído ao Messias. E aí a gente chega ao texto. Você pode abrir aí, ou acompanhar aqui comigo. Olha só. Ora, Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e muito respeitado por ele, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Aí vem o texto, Disse a menina, Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta e que este em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Vamos para o colorido? Para o amarelo? Que é o amarelo que a gente vai ajudar a entender. Então, vou tentar recapitular, porque eu estou vendo vocês com ponto de interrogação. A gente falou sobre quem é o profeta. Esse profeta não é uma pessoa comum. Esse profeta foi ungido com o propósito de trazer libertação. O nosso objetivo é encontrar o herói ou a heroína improvável. Eu digo para vocês e antecipo que a heroína da história é quem? A menina. E é nesse momento, a partir de agora, que a gente vai perceber que o profeta, ele só é usado por Deus. Mas que a menina, ela sim foi audaciosa. Olha só, o amarelo que é importante. Quem era Naamã? Chefe do, vamos junto comigo, chefe do exército do rei. Ele era um grande homem. Então ele tinha aqui, uma grande estatura. Não de altura, mas de poder, conhecimento, de status. Acho que é isso, Status. E ele era um grande homem, diante de quem? Quem é o Senhor? O rei da Síria. Então não é sobre Deus, é sobre quem?
o rei da Síria. Então esse homem era chefe dos exércitos. Não parece uma história que a gente leu recentemente? Alguém que era chefe, que trazia opressão, aí uma mulher vai lá e enfia uma estaca na cabeça dele, uma história muito boa para você contar para os seus filhos. A história às vezes é cíclica, ela se repete. Esse homem era alto, de alto poder, de alta posição, era muito respeitado. Parece o Gabriel. Gabriel é respeitado. Eu te respeito, Gabriel. Era um homem valente. Aí já não se enquadra com o perfil do Gabriel. Mas é um homem valente. Porém, leproso. Que também não se enquadra no perfil do Gabriel. Tá vendo? E agora, olha só. Em uma de suas investidas, aqui a gente chama de pilhar. Quem joga videogame sabe o que é pilhar. Mas é quando você vai a uma cidade e vem roubando, saqueando toda a cidade, tomando tudo que tem ali. Em uma das suas investidas, havia levado presa a menina. E olha só que interessante, ela estava sobre o serviço da mulher. E aí vem, ela disse, se meu senhor estivesse diante do profeta. Olha só que interessante. Qual que é o contraponto? O homem a menina é pequena. Ele tem muito respeito. Ele é poderoso. Ele tem ali admiração, tem um status. E ela quem? Uma escrava. Quando você olha do ponto de vista humano, quando você olha do ponto de vista carnal, isso aqui é um absurdo. Como que essa menina vai conseguir exercer algum poder e influenciar um profeta? Dá-se a entender que o motivo dele ter a lepra é o orgulho. Ele tinha alta posição, ele se achava, como a gente diz antigamente, né? A Sol usava muito quando era adolescente, tá? O bambambam, usava, né, só. Se achava o bambambam. E agora, Naamã, que é um homem grande, vai ter que dar atenção à voz de uma pequena, de uma escrava. Só que tem um detalhe, ambos têm uma coisa em comum, que é o serviço. Ele é servo fiel do rei e tem a admiração do rei. Ela é serva da esposa dele. Então o serviço é importante. E olha só que interessante. Continuando. Disse a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Quando a gente olha assim, parece que ele está pedindo a cura, né? Só que ela não usa a palavra que deveria ser usada para a cura. Olha só o que ele está dizendo. Que o meu servo, que o Naamã, seja recolhido da sua lepra. Não curado, mas que a sua lepra seja recolhida. Agora o esposo ali da Maia está olhando para mim assim com uma cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vou te ajudar. Olha só. Na Bíblia, quando se trata de lepra, no Antigo Testamento, se usava a palavra taher. Então é taher. Que você seja purificado. Taher da sua lepra. E não a outra palavra utilizada. A outra palavra utilizada é para recolher. Enquanto que para curar, para ser purificado, é taher. Olha só que interessante. Taher é ser puro, tornar puro e purificar. Aonde que está isso? Em Levíticos, havia um rito. Se alguém chegasse com lepra, vamos pensar que o Gabriel está leproso. O que ele tinha que fazer? Tinha um rito. Você está dizendo lá, o rito de purificação de um leproso, aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar da lepra. Então, é essa palavra, purificar, que ela deveria usar. Ela deveria ter usado assim, que ele vá
diante do meu profeta, que está lá em Samaria, e chegando lá, que ele seja purificado. Só que ela usa a palavra recolhido, Celina. Por que ela usou essa palavra? Por que o profeta escolheu colocar essa palavra? Lembra? É aqui que a nossa heroína aparece. Olha só. Vamos voltar que eu pulei. Deixa eu ver se está certo. Exatamente, vamos lá. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspir no rosto, se cuspir no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida por 7 dias fora do arraial, e depois seja recolhida. Olha que interessante, é essa palavra que ela usa, e quando ela usa, ela se refere a esse texto. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. Lembra? São os 2 personagens leprosos. Detida por 7 dias, e o povo não partiu. O povo não prosseguiu. O povo não foi para a terra prometida, até que ela fosse recolhida. O que a serva está querendo falar para a esposa? Ela está querendo dizer o seguinte: o desejo da menina é que Naamã saia de fora do acampamento da Síria, assim como Miriam, quando se levantou contra o povo de Deus, com o ungido de Deus, se levantou contra Moisés. Pega essa visão, isso aqui é importante, isso daqui dá um corte. Assim como Miriam teve que sair diante da presença do povo, quando ela se levanta contra o ungido, quando ela se levanta contra Moisés, ela é retirada, fica 7 dias fora, e depois, quando ela é purificada, ela volta. Quantas vezes ele tem que mergulhar? Estão entendendo? Então, olha só, o Luan não entendeu. Eu sei que você não entendeu, Luan. Olha só, o desejo da menina era que Naamã saia do acampamento assírio, saia diante da adoração dos falsos deuses, saia diante do erro da adoração e de seguir um homem, da situação de leproso, e seja recolhido para dentro do acampamento de Israel. Ela está sendo uma missionária. Ela está falando: olha, eu não quero que o meu Senhor viva essa vida, essa pessoa arrogante, orgulhosa, cheia de orgulho. Eu quero que ela seja recolhida, transformada e pertença ao povo da aliança. Que lindo, né? Para isso, ele precisa ir diante do homem de Deus. Ele precisa ir diante do profeta. Então, olha só, você vai entender. Deixa eu ver se eu passei 2. Olha só. É aqui mesmo. Diz o seguinte, do capítulo 5, do verso 5 ao verso 7. Disse ele, lembra, o amarelo é o mais importante aqui. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então, Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata. Rapaz, é muita grana. É muita grana. Talvez aqui, deixa eu ver, só o Gabriel que tem. Só o Gabriel ali que tem toda essa grana aí. 70, outro Gabriel, lá de trás, Gabriel. Você não tem nada, Gabriel. Você não tem nada. Eu sei que você não tem. Entendeu? Mas o outro tem. Tem bastante. Quem tem é o pai do Gabriel, o John tem. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chega a você, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que você cure ele da lepra. Quando o rei leu isso daí, o rei tremeu. Falou: mas eu nem adorar o Deus de Israel eu adoro. Eu nem sou fiel ao Senhor. Eu tenho junto de mim outros profetas que servem a Baal. O que ele está fazendo é uma armadilha. Ele está cheio de ouro, cheio de prata, cheio de tudo. Ele quer um motivo para a gente entrar em guerra. E olha só, olha a resposta dele: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? A questão é vida
ou morte. Quando nós vamos tentar entender, ficou um pouquinho para cima, mas acho que você consegue ver, o valor que um rei pai de Acabe comprou o monte de Samaria foi 2 talentos de prata. Ele levou 10 talentos. Então ele está levando, dizendo, olha, esse homem que está indo com você, esse homem que eu estou enviando, Naamã, equivale a 10 vezes o preço de um homem. Imagina quão cheio, né, de orgulho ele chega lá e fala, olha, um homem custa 2 talentos. Eu estou levando 10. Então eu custo, o meu valor é superior a qualquer um de vocês aqui. E o rei fala, olha, eu não posso fazer nada por você. Ele rasga as vestes, que é um sinal de humilhação, fica desesperado, mas aí tem o Eliseu, né? O Eliseu falou assim, ó, os jogadores de futebol vão entender. Ele fala, calma, o pai está aqui, manda vir. Esse homem arrogante, cheio de orgulho, cheio de si, que se acha o bambambam, manda vir. E agora esse homem vai diante do profeta. E quando ele chega diante do profeta, o profeta não vai nem falar com ele. Na hora que chega esse homem fala, não, agora eu vou falar com o profeta. Chega ele com seus cavaleiros diante do profeta. O profeta manda o servo, vai lá falar com ele. E aí ele fala o seguinte, ó, olha só que interessante, verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e com seus carros e parou à porta de Eliseu cheio de pompa, como um grande cavaleiro, como o comandante do exército. E o profeta não fala com ele. Ele fala assim, e Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo, vai-te e lava 7 vezes no rio Jordão e seja limpo. Olha que interessante. Naamã está cada vez mais perto do desejo da menina. O desejo da pequena era que ele fosse diante do profeta e se tornasse um servo, assim como ela, do Deus vivo. Só que ainda ele está relutante. Ele chega, e não como uma pessoa humilde, ele chega como um comandante do exército. E ele fica cheio de orgulho. Ele chega como um herói de guerra. E aí, havia até um ritual aqui, né? Como que deveria, você pode ler em casa, esse material já está com a igreja, já vai chegar ainda hoje, no máximo amanhã, para você na sua casa. Tem todo um ritual de como que tinha que ser o processo de purificação. E tinha que se banhar, não podia entrar no arraial, tinha 7 dias de ficar isolado, tinha que raspar todo o corpo, todo o pelo do corpo, da cabeça, e aí fica limpo. Passei, aí. Olha só que interessante. Com relação ao local, lavar-se, banhar-se, o nome dele tem um significado importante na narrativa. Olha como que se escreve, como que se translitera a palavra Jordão. É aquela ali, ó, Gabriel. Você que está prestando atenção, Jordão também é com Y. Entendeu? Mas não é um Y. É um iota que vira um J. Então, Jordão é derivado dessa palavra aqui, é a raiz, que significa descer, ir para baixo. O que o texto está saltando na nossa cara? Ele está falando, sabe, esse homem alto, que se acha o bambambam, que é o maior, para ser limpo, ele vai ter que descer. Quantas vezes? 7. Que é o número da... Olha o que o texto está falando. O rio se chama descer. Quando eles ouvem isso no original, ele já entende. Eu vou ter que descer? Eu estou em cima do cavalo. Eu sou um cara importante. Eu sou um cara que tem que ser atribuído a tantas coisas. Eu vou ter que descer. Ah, não. Ele fala assim, ó. Naamã ficou indignado e disse, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. O profeta nem veio falar comigo. Ficaria em pé, ele ficaria em pé, para mim, em cima do cavalo, e ele invocaria o nome e eu seria curado. Por acaso, as águas da minha terra, os rios da minha terra, não são melhores que dessa terra?
Mas então o seu oficial, eles falam assim, meu pai, olha só que bonitinho, os oficiais falam, meu pai, foi uma coisa simples, só vai e mergulha 7 vezes. Então, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua pele tornou-se como a pele de uma... Olha só o que o texto está dizendo. Sabe o que o texto está falando aqui? Que ele se tornou igual a quem? Igual a serva. A pele ficou igual da menina. Quando ele deixa o seu orgulho, vai e desce ao rio e mergulha 7 vezes, ele volta a ser como uma criança. Lembra que o Senhor falou? Se você quer ir ao céu, seja como uma criança. O desejo da serva era que aquele homem, tão orgulhoso, baixasse do salto, se tornasse um servo do Deus vivo. E aqui o texto deixa bem claro que ele volta a ter a pele de uma criança. O texto não está ali por acaso, irmãos. O texto não está ali só por estar. Cada palavra, eu creio, e você que crê na Bíblia, também crê que cada palavra, cada vírgula, foi escolhida por Deus. Poderia estar só assim, e ele foi curado. E estava tudo certo. Não estava tudo certo? Se estivesse assim, e Naamã foi curado, por que está como a pele de uma criança? É para mostrar o contraponto, para ter uma ironia. Olha, aquele cara que se achava o tal, que era cheio de orgulho, agora ele compreende que só há um Deus de Israel. E é nesse momento que ele se torna igual a criança. Olha só. Outro ponto interessante, e adiantando já para o final, é esse momento que eu combinei com uma pessoa em especial, que está de verde, no banco da frente. O verbo que é usado é mergulhar. Esse verbo usado, mergulhar, é o mesmo que no Novo Testamento, o correspondente é batismo. É o mesmo. Quando ele vai até o Rio Jordão, no Rio Jordão, o verbo utilizado, ele mergulhou 7 vezes, lembra? Eliseu não pediu para ele mergulhar. Eliseu pediu para que ele fosse se lavar, se purificar, e ele escolhe mergulhar. Aqui, o texto está falando que ele, nesse momento, teve um encontro com Deus. Nesse momento, ele renova o seu conhecimento sobre o que era um Deus verdadeiro. E é por isso que ele se torna como uma criança, apta para o reino dos céus. O texto escolhe o correspondente a batismo. Um homem cheio de orgulho, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas assim, e talvez você seja orgulhoso. Tem um texto que eu gosto bastante, uma frase, aqui eu já falei. Tem um texto que diz o seguinte, olha só o que o texto vai falar. Depois ele voltou ao homem de Deus. Lembra? A repetição é importante. Ele fala assim, veio e pôs-se diante do homem. Aqui, ele vem e se ajoelha, ele desce do cavalo, ele já não é aquele cara cheio de orgulho, que se achava o comandante. Ele vem, se coloca diante e fala, eis agora, reconheço que em toda a terra não há um Deus, a não ser de Israel, e por favor, aceite um presente deste servo. O objetivo da pequena serva é que ele encontrasse o Deus vivo. O objetivo da pequena serva é que ele servisse ao Deus de Israel. E ele fala que aceite um presente desse servo. No verso 17 ele repete, se você não quer, então peço que permita que este seu servo leve 2 mulas carregadas da terra, aquela terra que ele desenhou,
que ele disse: olha, por acaso as águas da minha cidade, da minha terra, é melhor que dessa terra. Agora ele quer levar essa terra, porque ele se tornou servo, e disse: nunca mais oferecerei holocausto e nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. A humildade é a porta pela qual entra a cura, a transformação e o milagre de Deus. É pela humildade. O último slide, o último texto, diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós precisamos todo dia desenvolver um espírito humilde, a humildade de uma serva que quebrantou um coração, o coração de pessoas arrogantes, de pessoas que se acham cheias de orgulho. Elas podem e se tornam quebrantáveis diante de um espírito de servidão e de humildade. Que o Senhor possa abençoar a sua noite, que o Senhor possa abençoar o seu dia, que o Senhor possa abençoar a sua semana, e que você saia daqui com essa mensagem: o Senhor tem poder para quebrantar o coração de qualquer pessoa, e Ele quer usar você como testemunho vivo, mas para isso você precisa deixar o orgulho e ser humilde. Quem é a nossa heroína? A menina desconhecida, mas que quebrantou o coração de um homem orgulhoso. Nós teremos uma mensagem musical agora, que ela possa falar ao seu coração, assim como essa mensagem falou, e que você possa ser agraciado por Deus. O amor consegue coisas tão incríveis. O amor é quem nos pode transformar. Só o amor vê coisas que ninguém jamais notou e decifra até o que não se falou. É o amor que faz a gente rir quando está triste e nos lembra que a esperança existe. O amor faz em nós e faz de umas notas a mais linda canção. Foi o amor que carregou a nossa culpa. Foi o amor que aqui sofreu imensa dor. Fez de um rei o mais humilde carpinteiro, de pedaços
Deus nos tornou de novo inteiros. Este amor é quem constantemente nos convida a viver definitivamente a vida. Se Ele vai tão longe do que alguém já fez por mim, por que não me entrego a este Deus? Por que não me entrego a este Deus? Por que não me entrego a este Deus tão grande assim? Amém. Nosso desafio para a próxima semana. Próxima semana vai ter uma pausa, mas quando eu voltar você pode trazer a resposta ou durante a semana. Você pode me mandar no WhatsApp. É o seguinte: há uma outra história na Bíblia que tem uma conexão direta com essa história e com a região dessa história. Há 3 elementos cruciais nessa mesma história com essa história. A dica é: não é no Novo Testamento, não é no Antigo Testamento, é no Novo. Se você trouxer os 3 elementos de conexão e a história, você ganha um brinde. O primeiro, sempre é o primeiro, tá bom? Fica em pé e eu vou orar por ti. Senhor Deus, Pai querido, ajuda a gente, Senhor, a ser como essa serva, Senhor, que não importou a posição que estava, o lugar que estava, a situação que estava, Pai, mas ela escolheu testemunhar e não se calar diante de um momento tão crucial. A história dessa pequena serva, Senhor, nos traz tantas lições, que nós possamos testemunhar para as pessoas ao nosso redor, que nós possamos, Senhor, sempre manter o espírito de humildade, que nós possamos testemunhar e alcançar corações fechados pelo orgulho. Às vezes, Pai, dificilmente veremos o resultado, talvez em vida, mas que nós possamos, Pai, contemplar maravilhas em Teu nome por toda a eternidade. Abençoa essa igreja, abençoa aquele que sai assistindo de casa. Em nome do Senhor Jesus, amém.